Boa noite, gente. Se vocês quiserem descer para ficar aqui mais próximo, mais intimista, a gente vai iniciar o debate então com o diretor do filme, Cristiano, e a professora Bianca Novaes, que é do Instituto de Ciências Humanas de Volta Redonda, isso? Que vai debater aqui o filme com ele. A gente pede normalmente para vocês falarem um pouco sobre o filme, o processo e tal. E aí depois a gente abre para as perguntas. A gente pediu para o pessoal fazer a pergunta no microfone, a gente leva o microfone para vocês. Bom, obrigado por terem ficado até o final. E obrigado, Paulo. Para mim é muito importante passar o filme aqui. Eu sei que são um berço da cinefilia de Niterói, da Universidade do Rio de Janeiro. Então, é o terceiro filme que eu tenho projetado aqui. Sempre é uma experiência única. Sobre o filme, o que eu posso dizer é que ele faz parte de uma trilogia, que eu chamo carinhosamente de Trilogia do Luto. Já me antecipando, acho que alguns assuntos, definitivamente, eles não têm nada a ver com terapia para mim, não tem nada a ver com sublimação, nem resiliência. Né? Antes de mais nada, estou falando de um filme que eu tinha que sair do específico e do privado, senão seria muito falocêntrico, né? Porque no cinema a gente fala, tem muito eu, isso é muito cansativo. E esses três filmes, eles se justificam, e principalmente esse de alguma maneira, e não sou eu que posso falar isso, mas é quem assiste os filmes, porque o primeiro é em 2007, chama Construção, onde eu vou buscar as memórias do meu pai, que morreu de maneira muito estranha, e eu registro um canteiro de obras, ele foi pedreiro. Em 2013 eu realizo Matar o Meu Irmão, que é sobre o brutal assassinato do meu irmão na periferia de São Paulo, uma região então conhecida como Triângulo da Morte, que eram compostos por 3 bairros, Capão Redondo, Jardim São Luís e Jardim Ângelo. Se matava mais gente lá do que na faixa de Gaza. Ele foi morto por uma quadrilha comandada por policiais militares. O mais absurdo disso, depois de fazer o filme, ainda me deram um prêmio do governador do estado, que eu aceitei, claro, porque era R$60 mil e eu pude continuar fazendo cinema. E no dia que eu recebi o prêmio, o Alckmin estava lá, e eu me lembro de ter feito 2 pedidos para ele, né? E falado do meu assombro, que é o estado que mata meu irmão, me dá um prêmio para fazer um filme sobre isso. E que eu iria utilizar o dinheiro da melhor maneira possível, fazendo mais filmes, e que ele pensasse numa polícia desarmada e uma polícia mais humana. Ele não gostou muito das minhas palavras, e hoje eu estou na lista negra, ou da Stasi do PSDB, no estado de São Paulo. E o origem de um crime onde eu vou tentar refletir sobre o assassinato da minha mãe. Esses 2 filmes, eles, para mim, tem uma questão muito importante, que é o Matar o Meu Irmão, ele não é sobre o assassinato do meu irmão só, também é, mas ele é sobre o assassinato de muitos irmãos nas periferias das grandes cidades brasileiras. Só por isso ele se justifica a realização dele, quando ele sai do meu pessoal. Né? E o assassinato da minha mãe não é só sobre o assassinato da minha mãe, mas é sobre muitas mães, muitas mulheres que são assassinadas nas periferias e nas cidades brasileiras há muitos anos. Né? Os números são assombrosos hoje em dia, mas o que eu posso falar para vocês é que isso sempre existiu. Né? Que agora está aparecendo, está se falando sobre isso. Né? Algumas questões que me incomodam um pouco no filme, 3 talvez, né? Uma é por ter mostrado o boné do MST ali. Em algum momento eu paro de falar assentamento e falo invasão. Sou uma pessoa que já desenvolveu projetos com o MST, tem maior respeito pelo movimento. A outra, quando eu tive que colocar a imagem de um negro, né, fortificando uma representação estereótipa de mais um negro assassino, e a outra, quando eu tive que empunhar uma arma e atirar. São escolhas no filme, né? A imagem dele eu fiz questão porque, em geral, no feminicídio, sempre se fala da mulher, se mostra a mulher, um pouco se põe o rosto ali de quem cometeu, e por isso que eu coloquei. Né? A arma em si tem a ver com uma questão de pensar que a gente é capaz de matar mesmo, todo mundo é capaz de matar, mas eu não matei o cidadão. E o filme não tem a ver com vingança para mim. Ele pode até parecer no primeiro instante, mas tem a ver com justiça. O que eu mais queria encontrar é esse cidadão, e eu não tenho coragem de matar. Eu tive treinamento militar, eu servi a Legião Estrangeira na França. Me criei na periferia, cometi alguns delitos antes dos 18, não tenho orgulho disso. Né?
isso posso dizer para vocês, sou muito bundão. Qualquer sinal de violência já me dá uma pavora muito grande, né? Mas eu tinha que expor essas questões ali, porque tem a ver com discurso cinematográfico também, né? E acho que quando você está fazendo um documentário, independente se é um documentário ou uma ficção, também essas questões se colocam, a distância justa entre você, a distância justa da câmera e o seu objeto de estudo, o espaço físico, o rosto de um ser humano, né? E essa questão ética e moral está sempre presente ali, né? Então a gente nunca sabe quando a gente foi além, quando a gente estava no lugar certo, né? E teve essa distância justa. Bom, são umas pequenas impressões de todo o processo do filme, acho que já dá para começar, né? Boa noite. Para contribuir um pouco com o debate, eu posso dividir com vocês algumas questões que me chamaram a atenção. Eu achei interessante que ele é chamado de último filme da trilogia do luto, né? E uma coisa que eu não tinha parado para pensar, né? Porque, por exemplo, eu sou do curso eu sou desse instituto, mas eu sou psicóloga, né? Então, quando esse nome trilogia do luto, logo me vem à mente uma distinção que se faz que o luto é uma tentativa de elaboração, que quando a gente não elabora alguma coisa, a gente se fixa em uma imagem, né? Do sonho de neurose traumática, a pessoa fica fixada em uma imagem que se repete, se repete, se repete. A possibilidade de sair disso é colocar uma imagem após a outra, porque basta uma imagem após a outra que isso logo desencadeia quem está vendo a uma necessidade de estabelecer um nexo causal ou construir uma narrativa. Então, você consegue elaborar um trauma, porque você vai, quando você consegue lá com esses sonhos, por exemplo, pessoas que têm esses sonhos de imagens fixas, o sinal de que elas estão conseguindo elaborar, quando elas começam a ter vários sonhos de saídas diferentes, como aparece em alguns momentos ali no filme. E uma coisa que eu vendo agora, quando estou parado para pensar, é que o filme é isso, né? O filme é uma sucessão de imagens, são várias imagens, né? Então, tem algo que já é da narrativa fílmica ser um processo de elaboração, né? De ultrapassar alguma imagem que não se mexe, algo que não se consegue dialetizar, que fica engasgado na garganta, né? Um caroço que não se sabe o que se faz, você consegue dar um destino para isso. Eu achei isso muito interessante. Outra coisa que eu vejo também como muito interessante é uma série que passa uma sensação, filme de uma não distinção entre individual, né, e social, porque o filme traz o tempo inteiro uma questão que nunca é só de alguém, né? Nunca é só de alguém, é um contexto amplo, né? Inclusive nos vários personagens que vão aparecendo ali, tem alguma coisa que vai se repetindo dessa brutalidade de um discurso que tende a tornar as pessoas como objetos, né? Um discurso capitalista que tenta tornar tudo mercadoria, né? Eu vejo o feminicídio que é retratado no filme a partir desse ponto de vista, né? Uma mulher tem em algum momento do filme, uma das pessoas diz que o karma dela era beleza, né? Por que eu estou falando que o karma dela era beleza? Né? Que nesse certo mundo, uma mulher, quando é bela, é como se ela ficasse a ser mais suscetível de ser tomada como um objeto. E uma mulher como objeto é uma mulher que ela pode ser possuída, que, né? Um homem possessivo, como é retratado no filme, que faz isso, ele faz isso porque ele tem um objeto, tem essa caderneta é minha, se eu não quiser eu vou rasgar, vou jogar fora, agora se eu quiser eu dou beijinho, eu faço carinho, eu vou fazer o que eu quiser, porque é um objeto que é meu, né? Isso é um sentimento de posse, né? Tem um certo tipo, eu pelo menos acredito nisso, que a gente tem um certo modo de sociabilidade que tende a gente a fazer uma inversão, uma espécie de perversão generalizada, que é considerar os objetos, tomar objetos como se fossem pessoas, né, dando muita importância, querendo proteger os seus bens, e fazer o contrário. As pessoas a gente toma como objetos, né, quer tê-las, possuí-las, fazer delas o que quiser, vendê-las, trocá-las, usá-las como status social. Então, nesse mundo de inversão de valores, é muito
ficamos muito suscetíveis a todo tipo de brutalidade, né? Porque com objeto a gente pode ser brutal, né? Com pessoa, com sujeito, não, a gente respeita. Então, eu vejo essa objetificação atravessando, né, todas as questões, tudo que as pessoas fazem nesse mundo para poder ter coisas passa a ser uma necessidade. Você pode ter que roubar, ter que se afastar da família para poder ter, porque isso é necessário. Você não tem um Estado que protege, que oferece aquilo que deveria ser direito, né? Tudo que deveria ser direito também tem que ser um objeto que você tem que fazer alguma coisa para poder obter, né? Roubar, matar, porque você acha que já não tem aquele objeto como teria. E, enfim, essas foram algumas questões que apareceram. Tem algo que eu achei lindíssimo no filme, que é a imagem da estrada. Né, que é dessa busca, ela aparece no início, depois ela aparece ao longo do filme. Ela não para de aparecer, né? Isso é muito interessante, né? Uma estrada que não tem fim, né? Um eterno processo. Achei muito bonita essa imagem. Eu pesquisei o luto em várias sociedades, li muito sobre, mas depois eu abandonei tudo isso. Porque eu não sou a maneira que eu tenho de pensar sobre as coisas do mundo é fazendo filmes, né? Refletindo sobre isso. O luto, para mim, ele age de maneira muito estranha. No caso especificamente da minha mãe, a imagem dela desapareceu. Então, acho que o filme também não é sobre o assassinato dela, mas tem muito mais a ver com uma tentativa de um filho reconstruir a própria imagem da mãe. Não sei se eu consegui. Tanto que a última imagem dela é uma imagem borrada também, né? No Mataram Meu Irmão, inicia o filme em busca da corporificação do meu irmão, né? Que os ossos dele desapareceram, né? Então vou atrás do corpo dele. Aqui nesse filme, definitivamente, antes de mais nada, é uma tentativa de reconstruir essa imagem. O luto foi muito forte para mim, e no momento que ela morreu, a imagem dela desapareceu, né? Então tem a ver com uma tentativa de reconstruir essa imagem. Mas acho que fica, para mim, também não é um filme tão violento. É claro que é triste e é duro, mas para mim, fazê-lo foi muito difícil, mas a lembrança dela, de uma certa maneira, fica uma coisa boa, sabe? Não é tão trágico. Mesmo, o que eu quero dizer é que talvez a dor, possa ser muito simplista o que eu estou falando, né? Não tem como mensurar a dor para todo mundo, né? Mesmo toda a minha tragédia familiar pode ter me afetado muito, mas você pode atravessar a rua e tropeçar numa pedra, e isso pode te afetar muito mais do que todas essas tragédias, né? Então, fazendo um paralelo, essa história trágica da minha família, que não é só da minha família, faz parte de muitas famílias, né, no Brasil, e nessa relação com o luto, como eu tentei me defender dele também, né, porque ele pode te congelar. Não sei se isso fica claro no filme, mas são questões que estão por trás ali, né? Acho que eu acho incrível quando a gente termina um filme, porque você tem todo o pensamento na realização, né? Se debatendo com as suas ideias, como dar forma a esses pensamentos, e depois como as pessoas vão receber isso, né? Então eu adoro ler críticas, comentários sobre os filmes, e independente se elas são a favor ou contra, ou são agressivas ou não, mas eu acho muito estimulante isso, como as pessoas vão receber um filme, né? É sempre muito curioso para mim, e eu sei que eu não tenho controle sobre isso. Perguntas? Façam, senão eu vou me sentir num aquário aqui, quase. É simples, eu queria entender o que te levou a... É um pouco óbvio, eu acho que eu entendi, mas queria que você falasse um pouco mais sobre o que te levou a incluir a jornalista no filme. Não deixa de ser um certo espelhamento meu também, sabe? Porque é muito fácil criticá-la, né? Ela é da escola de jornalismo ela trabalhou com o Gil Gomes, né? E esse tipo de imagem é que quando você tem alguém assassinado da sua família, isso passa no jornal, ali é só mais um número, um dado, né? Mas para quem convive com aquilo, são retratos, fotografias que você carrega até o fim dos seus dias, né? Então é muito fácil criticar um profissional desse. Mas primeiro, qual a diferença dela para mim? Se eu fiz 3 filmes, ganhei prêmios, né?
sobre meus mortos, né? Só porque são meus mortos me dá mais direito de reproduzir essas imagens, que de uma certa maneira tem uma certa violência também, né? Eu não tenho uma distinção entre eu e ela. E outra coisa é que ela foi muito... Ela se colocou a serviço do filme, né? E eu nunca tive raiva dela. Essa raiva que eu tinha do mundo eu anulei muito cedo. Eu tinha raiva de classe. Lutei muito contra ela porque isso me ferrava muito, principalmente como realizador. E essa questão que eu proponho ali para ela, né, essa reflexão sobre essa relação com as imagens, essa construção, esse discurso das imagens, ela se deu no próprio pensamento do filme. Eu fiz um laboratório que eu era completamente contra laboratórios para ficção, mais ainda, e quiçá para documentários. Eu acho que tem um sério problema no cinema brasileiro, uma visão muito pessoal, tá? Posso estar sendo muito radical e vocês podem discordar de mim, mas essa quantidade de laboratórios está condicionando o pensamento cinematográfico para um único lugar. Toda uma geração de novos realizadores desses laboratórios, me parece que os filmes vão sair iguais. Espero que não, né? Espero que não. Mas eu participei de um laboratório no DocSP e foi muito interessante. Eu tive contato com uma consultora que chama Marta Andrew, que é uma consultora de documentários da Universidade de Barcelona. E eu mostrei essa imagem que a jornalista produziu, que é uma imagem muito violenta. No local do crime, minha mãe morta ali. Está na internet, não consegui tirar ainda. Hoje é muito difícil retirar as imagens da internet quando você não é uma empresa poderosa, quando você é uma pessoa física. E ela disse assim, se você usar essa imagem, que é uma das mais violentas que eu já vi na minha vida, eu vim aqui e te mato. Tem coisas que não devem ser mostradas. Jean-Claude Bernardet era montador junto comigo e com outro montador, Renato Maia. Para ele, eu deveria abrir o filme com essa imagem. A tal ponto que a gente decidiu que mais importante do que nossas opiniões cinematográficas, estéticas e narrativas era a nossa amizade. E por isso ele se tornou simplesmente consultor e não mais montador do filme, né? Mas a posição, a jornalista está nesse lugar ali também. Talvez eu esteja muito mais falando da minha relação com as imagens, né, com esse discurso, do que propriamente dela, sobre ela. Olha, é a segunda vez que eu vejo esse filme, é a segunda vez que eu me emociono muito também, de novo. Você falou do Jean-Claude Junot, que ele foi montador do filme no começo. Eu lembro que você falou, acho que no DocSP, que por ele o filme devia ser montado por mais um ano. E por que ele achava isso? Por que ele achava que ainda tinha que ser mudado no roteiro? E por que você decidiu lançar ele no mundo antes? Esse é o meu primeiro longa com recursos públicos, né? Eu fiz muitos filmes sem dinheiro, nunca levantei bandeira para isso. Se eu tivesse esperando a situação ideal para realizar filmes, eu não teria feito nenhum ainda. E quando eu consegui levantar dinheiro para esse filme, é óbvio que vem a vaidade de um diretor. Nossa, agora eu vou fazer um filme bom, bem acabado, talvez eu pareça um diretor melhor. E já imaginei estreando no Festival de Documentários Internacional, contratei uma super equipe com uma super câmera. 2 semanas antes eu percebi o equívoco que eu estava cometendo, porque eu ia fazer o World Cinema, sabe? Que é um termo bem pejorativo. Eu sei muito bem qual é a estética do festival francês de documentários que eles esperam, do que eles chamam de terceiro mundo, sabe? Se eu fosse para esse lugar, eu estaria anulando a pouca coisa que eu tenho de autêntico em mim. Então eu resisti a isso, chamei a equipe, não demiti, mas expliquei que aquele não era o filme para eles. Fui com 4 pessoas e equipamentos menores e fiz um filme pequeno, imperfeito, o filme que eu consegui fazer. E eu posso dizer para você que eu não terminei o filme. Tem coisas que você não tem conta, se você não dá conta, são maiores que você, né? A sensação que eu tenho é que eu cheguei à arrebentação, eu vejo o outro lado, mas eu não tive coragem de atravessar. Então eu não terminei o filme, eu parei. Ele poderia ser um filme mais elaborado esteticamente, em termos narrativos, se enquadrar num tipo de cinema que a Europa espera da gente, né? Mas eu não me rendi a isso por questão de sanidade e por acreditar ainda que, assim, cinema não é um bom lugar para se estar. Paulo Emílio dizia que o cinema não existe, o que existe são os filmes, né? A sensação que eu tenho é que quanto mais longe eu vou, mais eu percebo que, aí eu já estou falando de um lado profissional que eu resisto bastante, que não importam os filmes, né? Tem a ver com vaidade, com poder, com dinheiro. Nesse lugar eu não quero estar. Eu prefiro meus filmes imperfeitos, pequenos, mal feitos, que restam um pingo de humanidade.
estou sendo muito radical, estou generalizando, mas estou falando de uma perspectiva muito pessoal. Mas eu entendo ele também, né? Quem é que não quer fazer um filme onde as pessoas vejam e digam, nossa, como você é incrível, esse filme é incrível, que o filme seja visto? Todo mundo quer isso, eu não estou dizendo que eu não queira isso. Mas eu não poderia atrair e estetizar uma coisa que era muito cara, que é a imagem e a morte da minha mãe. Então por isso que eu resisti. Mas resistir à pressão do Jean-Claude Bernardet não é fácil, né? Porque ele é bem incisivo nas suas opiniões. Boa noite, Gustavo. Quando o filme termina, eu fiquei em dúvida. Falei para minha amiga que disse, bati a palma ou não, porque há um desconforto. E justamente por você agora esclareceu, você não traz a imagem de sua mãe morta, mas isso está o tempo todo atravessando no filme, né? O mal-estar diante de um luto que você ainda que tenha feito no início da sua fala, hein? Uma advertência a respeito de elaboração, de sublimação, enfim. Ainda assim, você deixou isso em aberto, como você diz, é uma trilogia, tem uma estrada, quando ela faz a observação da imagem, e a minha questão é, como construir esta narrativa fílmica a partir de uma memória que é sua, singular, que atinge um coletivo, está aí o mal-estar, se em algum momento houve uma surpresa, ainda que tenha um roteiro, que você tenha um planejamento, se na construção dessa narrativa fílmica, de memória, algo te surpreendeu na realização do filme. Todo instante, né? É o que a gente espera quando a gente vai fazer um filme, independente seja de documentário ou ficção, é que tudo que você pensou, tudo que você elaborou, que o universo te surpreenda, né? Mas não adianta que isso aconteça se você não estiver aberto para isso, né? Se você estiver preso às ideias que você pré-estabeleceu. Isso no documentário é mais duro ainda. Eu acho abissal ter que escrever um roteiro sobre documentários. A gente escreve para os festivais, né? Para os festivais, não para os editais. Porque eles querem... Como eu posso descrever algo que não aconteceu ainda? E mesmo numa ficção, né? Eu acho que o mais honesto, que é utópico, né? Eu dou aula e os alunos me mostram um roteiro. Eu não consigo julgar roteiro. É muito subjetivo. Se me der uma página em branco e um ponto, eu acredito no filme. Depois a gente pode refletir sobre um filme realizado, pronto, né? Projetado. Agora, palavras no papel é muito subjetivo. Eu sempre me lembro de... Eu acho que foi o Manuel de Barros, não tenho certeza. A descrição, a distinção dele entre nostalgia e melancolia. E para mim o cinema está nesse lugar. Ele diz que nostalgia é saudade de algo que não aconteceu. E melancolia é saudade de algo que já passou, né? E que se perdeu. Então está sempre nessa reconstrução do passado. Tem um pouco de Borges nisso ainda, né? O que eu estou falando aqui já passou, né? Já faz parte do passado. Esse resgate com algo que está se distanciando da gente. Talvez por isso o cinema seja um meio de expressão tão nostálgico, tão melancólico, né? E é impossível. Na verdade, eu tive que filtrar as coisas. Sendo bem sincero para você, o cinema não dá conta da realidade. A vida é insuportável, né? Você chamaria um de mentiroso, muito inventivo, se eu colocasse tudo ali, como as coisas são ipsis-liter, né? Acho que foi o Kieslowski, os documentários dele na Lodz, ainda estudantes, são belíssimos, né? E a monografia dele é um longa sobre um porteiro, e quando ele fez a primeira projeção, as pessoas ridicularizaram o personagem, ele se sentiu tão mal com aquilo, que ele decidiu nunca mais fazer documentários na vida dele. Ele disse que o documentário, esse texto tem na internet, o documentário não dá conta da realidade, e por isso que ele decidiu então só fazer ficção. Mas é o que a gente espera quando a gente vai filmar, né? Quando a gente sai com a nossa câmera para a rua, para um estúdio, seja o local que a gente escolheu, ou o rosto humano, que essas coisas nos surpreendam, né? Mas como não deixar se maquinizar por uma máquina, né? Essa que é a grande luta, né? Não se deixar levar pela vaidade de querer ser bom, né? E de querer ser... Uma palavra que eu odeio, é a raça que eu não detesto, é artista, sabe? Esse lugar de artista. Para mim, o cinema está muito mais próximo do ofício, né? Porque que importância tem um filme na vida de uma pessoa, né? Agora você é demagogo. Uma pessoa que acorda pela manhã, tem 5 filhos, tem salário mínimo, como é a grande maioria das pessoas do nosso país, né?
Então, a gente coloca o cinema muito num lugar de privilegiado, né? Então, eu não sacralizo tanto o ato em si, né? É só mais um filme, só mais uma imagem. Como aquilo me afeta e afeta os outros, talvez tenha alguma importância em algum instante. Nesse instante aqui nessa sala, as pessoas podem reagir bem ou mal, mas depois que a gente sai daqui vai ficar essa fagulha de memória, né? Faz parte do passado. Né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Então, vou tentar fazer um link aqui. Você falou, por exemplo, da hora que você estava atirando, e aí depois eu até quero que você faça um comentário, se possível, tá? Você falou não é uma coisa de vingança. Quando começa, para o público, talvez, para mim, né, foi isso, quando você começa a fazer o treinamento, ali atirando, você deixa justamente para o público pensar se aquele personagem ele está querendo matar, se ele está querendo simplesmente e totalmente, na verdade, se livrar daquela vontade de matar, entende? Que só naquele treinamento ali você já sente, né? Como a questão da estrada, que é a nossa estrada da vida mesmo, né? Cada um com a sua coisa para descobrir. E aquilo que você não mostra, que é a imagem que em alguns momentos fica refletindo na nossa mente, ela, a meu ver, ela cresce muito mais porque ela não aparece. Porque você pode botar várias imagens que você já viu, tá? E que você pode imaginar de pessoas mortas, de como isso é usado, né? E aí eu gostaria que você complementasse de alguma maneira. Obrigada. Esse filme é muito lindo. Pegar um ponte, assim. Aí, nesse sentido dessa imagem que você escolheu, esse recorte, de tudo que a Bianca falou, essa coisa da sequência, né? E ela ter falado da questão do alívio, eu, enquanto espectadora, fiquei com a impressão de que, pelo decorrer da narrativa, de repente ser alguma coisa no sentido de se defender nessa busca por essa pessoa que cometeu esse crime, né? Então, assim, só para complementar, essa é uma outra impressão, assim. Eu não sei se você quer complementar essa questão? Ou você não, eu queria fazer uma pergunta diferente. Para a próxima? Acho que pode responder essa aí depois. É engraçado, eu me lembrei de uma coisa, de você falar que o momento que eu sinto a imagem da cena mais forte é o momento do filme que está em frente à casa, a irmã pergunta se vai entrar e fala assim, não vou entrar aqui. Esse momento do filme me impactou muito, parece que ali a cena apareceu quando não aparece, né? Bom, agora, a cena do tiro, assim, eu até comentei antes, né, com você que eu li um pouco do filme quando me chamaram e eu achei que era um filme assim, que ia mexer e tal. Eu fiquei com vontade de ver o filme na hora, então eu também não vi antes, não pensei muito, assim. Então, eu tenho essa cena do tiro, ela me deu uma certa sensação de algo que não aparece no filme, apesar do filme retratar a violência, acho que como as conversas se dão com pessoas próximas, familiares, amigos, eu acho que tem uma rede de acolhimento de uma pessoa contar a violência para outra que segura um pouco. E a coisa da agressividade, da raiva não aparece. Quando eu vi aquele filme do tiro, eu senti como uma metáfora de um ódio ali que pode essa situação despertar, mas que não aparece ali. O filme parece mais essa coisa de busca, de elaborar, né? A própria história que aparece com a jornalista de buscar, né? De poder encontrar a pessoa para poder prender. O que se sobressai é isso, não é a ideia de que vai ter uma vingança para matar, mas que está ali, está conversando com a jornalista, tentando investigar para que a polícia faça a justiça, né? Então, eu vi aquela cena como uma cena um pouco metafórica, assim, de algo que
e é interessante também que não é uma cena de execução, não é a pessoa matando alguém, é uma pessoa dando um tiro em um alvo. Então, eu acho assim, é uma coisa assim, muito suave, que eu acho que sinaliza para um sentimento que atravessa ali, mas que de alguma maneira ele é suplantado por outras coisas, sabe? Tentar resolver de outra forma, conversando com as pessoas, resgatando o que aconteceu, ouvindo o sofrimento do outro, tentando encontrar uma justiça através de encontrar a pessoa. Eu entendi, mas assim também. Agora... Todo mundo que assistiu o filme, eu não costumo mostrar muito o filme na montagem. Eu fiz uma sessão teste antes de fechar o corte, mas as pessoas me falaram, você deveria tirar essa cena do filme. Nossa. Do tiro. E eu fui muito resistente, né? Porque eu acho que eu seria desonesto. Quando você faz o filme nesses lugares limítrofes, se você se protege tanto da sua opinião, eu acho que é uma certa covardia. Se os meus parentes estão se expondo ali, por que eu tenho que ficar num lugar? Né? O Escorel fez uma crítica quando eu lancei Matar Meu Irmão, bem feroz até. Mas eu fiquei... O cara montou o cabra marcado e está em trânsito, senta aqui, perde um tempo da vida dele falar do meu filme e me senti lisonjeado. Mas eu não recebi muito bem na época, talvez por imaturidade. Ele disse assim, o teu filme poderia ser muito mais forte se você não tivesse se acovardado e ficado fora no meio da câmera, você não aparece ali. Aí eu falei, ele está fazendo um paralelo com o João Moreira no Santiago, né? Uma minha culpa ali. Mas depois, quando eu comecei a escrever o projeto do filme, eu percebi que ele tinha razão. Porque tem uma relação de hierarquia quando você se interpõe entre o teu personagem e a câmera, né? E que eu deveria estar na frente da câmera, sem essa hierarquia. E a arma é um objeto muito estranho. No Matar Meu Irmão, eu tentei matar o assassino. Eu montei essa cena, eu descrevi ela como aconteceu. Eu estava transtornado, tinha muita droga, armas, e na frente da casa do assassino. Eu fiquei a noite inteira ali, eu tenho treinamento militar, fiz coquetel Molotov. 5 da manhã, eu estava muito louco. Sai uma senhora com 2 criancinhas, assim. Né? E qual é a tática de guerrilha? Você mete fogo na casa, as pessoas saem e você mata todo mundo, é assim que se faz. E eu ali descobri, porque pelo menos até hoje eu não sou assassino, não tive coragem de fazer isso. Né? E eu montei e mostrei para as pessoas. Eu filmei de uma maneira muito estranha, tem uma narração, e as pessoas olhavam para mim, nossa, como você é mentiroso, de onde você tirou tudo isso? E eu montei igualzinho como aconteceu. Né? O tempo, a dilatação do tempo. E eu percebi que talvez falar a verdade não seja muito bom, ou pelo menos tentar reproduzir como as coisas aconteceram no tempo delas. Né? Fica um pouco verossímil no cinema. Estranho. Mas eu não sei, essa cena do tiro, para mim foi horrível, porque você entra no clube de tiro, primeiro o banheiro está escrito guerreiros e guerreiras, e são todos policiais, eles são muito machões, então você já começa a ficar meio opressivo o ambiente. Se você não acerta o primeiro tiro, o cara já olha para você de maneira estranha, então você acha que ele vai dar um tiro em você também. Então eu só queria atirar ali o mais rápido possível, e na edição ficou parecendo que eu atiro melhor do que, na verdade, eu atiro na vida. Então, também não ia ficar parecendo tão ruinzinho ali atirando. Mas é uma cena muito estranha, ela é apavorante para mim, na verdade, mas eu fiz questão de colocá-la, porque é isso. E tem uma questão de sanidade no filme para mim, o limite da minha sanidade é o meu irmão. Ele está preso, ele passou mais tempo da vida dele dentro de uma cadeia do que fora dela. Dos 16 aos 18 foi FEBEM, a antiga Fundação Casa. E dos 18 até agora ele foi preso. É o quarta cadeia que ele puxa. Se o dia eu receber o telefonema, que eu espero que chegue alguma hora, que é o meu pavor maior, de que ele morreu lá, eu não consigo fazer outro filme. Né? Esse é o meu limite entre a minha sanidade e continuar vendo. O que você queria perguntar? Boa noite, eu sou o Flávio. Eu queria entender a cena que foi feita no final, quando você vai até o assentamento. Eu não entendi. O que você esperava filmar se você encontrasse o Jurandir? Isso poderia dar muito errado. Não entendi o que
Se você encontrasse o Jurandir, quais são as coisas que poderiam acontecer que você esperava filmar? Queria fazer uma pergunta para ele. Ele te conhecia? Me conhecia. Eu queria perguntar para ele por que ele fez isso. Simples, só isso. Não sei se eu ia prender, se eu ia matá-lo, se eu ia me jogar em cima dele e chamar a polícia. Porque eu tentei chamar a polícia, sabe? Ele teve alguns lugares, isso realmente aconteceu. Não naqueles tempos ali que estão no filme, mas aconteceu isso. Mas o que eu queria é perguntar para ele, por que você fez isso? É isso. É a única coisa que eu queria saber. Como é que a pessoa chega nesse momento entre dizer que ama a outra, que é a vida dele, e depois tira a vida dela, né? Esse nível de violência, né? Essa linha tênue entre essa loucura, eu não sei. É isso que eu queria perguntar para ele, por quê? E a outra é que ele pague pelos seus crimes, né? Ele não matou só minha mãe, ele matou mais 2 mulheres. E pode ter matado mais. Até onde eu sei, foram 13 mulheres até agora, incluindo minha mãe. Então é uma pessoa muito perigosa, né? Agora, eu não sou policial, não sou justiceiro. Realmente eu fui até lá para perguntar. Claro que era perigoso, né? Eu não saberia. Mas fazer filmes com... Você está nesse lugar, né? É um campo de batalha, você não pode fugir disso, né? Não é confortável. Você paga um preço para fazer filmes, eu acredito nisso. Pode parecer um pouco ingênuo da minha parte, mas eu não... E outra pergunta que me fazem é: como é fazer filmes tão pessoais? Aí eu fico pensando, é possível fazer cinema se não for por um prisma pessoal? Mesmo que o que eu vou filmar, o meu discurso seja sobre um elefante branco numa África, mas é possível não ter um olhar pessoal sobre as coisas, né? Eu acho muito estranho, mas sendo bem sincero para você, era o que eu queria. Claro que foi uma insanidade total, né? Ir atrás do cara naquele lugar, que ele poderia estar armado, poderia me matar, então não sei. Mas eu fui muito ingênuo nisso, eu queria realmente chegar até ele e perguntar por quê. Depois eu pensaria o que fazer. Eu não acho que foi insanidade total, mas eu iria com pelo menos mais umas 10 pessoas. 6. Eu perguntava para ele, mas tinha 10 ali. A assistente de direção estava tremenda, ela até fala, eu acho muito isso. E eu deixo a fala ali, né? E assim, até uns anos atrás o montador sempre coloca numa pasta vermelha o material ruim. Hoje em dia, quando eu faço um filme, pode ser até uma ficção, eu quero ver o material ruim que ele excluiu. Eu acho tão rico quando você... Em ficção eu sempre falo corte e ação, e na verdade eu já estou gravando e eu continuo gravando depois. Esse antes e depois, quando as pessoas se desmontam, né? E essa aparente sujeira, a impressão que eu tenho, que nem sempre acontece, é que traz um batimento da vida, que não tem nada a ver com o real, com ser verossímil ou não, mas tem um batimento próximo da vida que me encanta, primeiro como espectador, quando eu estou ali, né? No Matar o Meu Irmão tem uma cena, eu levo uma câmera, uma handicam de 1 cc e dou na câmera na mão da minha irmã. E ela anda com a câmera, deixa parada, fica na parede, fala um monte de coisa. E eu nunca usaria aquela imagem, que ia parecer um mau realizador. E aí o montador mostrou aquilo para mim e é de uma força tremenda, né? Então, às vezes, eu assisto às vezes o Pactos de Adriano, um documentário chileno, ele é muito mal captado, né? E às vezes você não escuta e está legendado lá. Eu me lembro também no Entre Atos de João Moreira, que tem uma cena do Lula no jatinho, que o que ele fala é importante, mas o som está ruim. Ele mete uma legenda lá, né? Então, não sei, são aprendizados que você vai adquirindo na estrada, né?